Rapaziada, antes de começar o vídeo, já deixa seu like aí no vídeo, já se inscreva no canal aí pra você não tá perdendo nenhum vídeo novo que eu tá lançando. E é isso, bora pro vídeo que tá muito bom. A tua câmera é aquela mais aqui, ó. Meu nome é Pieta Bertolazzi, eu tenho um canal no YouTube também, que se chama Canal da Pieta Bertolazzi, não é tão criativo quanto o da Glenda. Obrigada, Vilela, pelo convite. Finalmente conseguimos, né? Já faz um tempo que a gente tá pensando em bater comigo. Obrigada, Glenda, obrigada a todos aqui pela recepção. E a todos que estão aqui nos comentários também. Glenda, como você propôs aqui antes da gente começar já um tema, podemos começar por ele. Qual seria o tema pra gente começar? Ok, sobre os impactos do feminismo. Eu sou uma feminista progressista, já dá pra ver, né? Todo look, assim. Mas eu reconheço a necessidade do conservadorismo na sociedade, eu respeito alguns intelectuais conservadores e também algumas conquistas que a igreja foi responsável, conquistas intelectuais, como a formação das universidades, a sua influência na criação dos debates intelectuais teológicos que aconteciam nos mosteiros, chamados de putátios. E veja que eu reconheço inúmeras conquistas do conservadorismo, dos seus intelectuais, da igreja, mas eu não consigo ver os seus reconhecimentos em relação ao que o feminismo foi responsável, Bertolazzi. Eu gostaria de saber por quê. Só para entender, você não vê o meu reconhecimento em relação aos avanços do feminismo. Mas... Ela falou de algumas coisas que ela concorda em relação ao conservadorismo, mas que eu acho que você, representando mais a ala da direita, não vê os avanços da ala da esquerda e progressista. Não necessariamente da esquerda, mas as conquistas partindo do feminismo. Tá. Porque para mim não há mesmo conquista nenhuma. Para mim foram degenerações na sociedade. Inclusive por parte do conservadorismo, né? Eu particularmente não gosto desse rótulo conservadora, né? Falar, Pieta conservadora. Porque o conservador nada mais é do que ele é, de certa forma, uma vertente. Ele é uma vertente do liberalismo, né? E assim, o que ele faz na prática? Ele só posterga alguns males de se infiltrarem na sociedade. Mas esses males acabam vindo uma vez ou outra, né? Então, partindo da premissa, né, do fato de que o conservadorismo aceita mudanças ou progressos na sociedade com o tempo. Hoje elas acreditam que vão alcançar a felicidade pelo materialismo, investindo em uma carreira e não criando uma família, sendo que o que as mulheres mais derivam felicidade é de cuidar de uma família. Indo contra o anátema bíblico. Isso é um problema, irmão. Né? Não de forma brusca, e sim de forma orgânica. Eu, como católica, sou completamente contra várias das pautas que hoje o conservadorismo não gosta. Então a gente já começa com uma outra treta que é: eu não sou tão assim a favor do conservadorismo. E sobre o feminismo, eu gostaria de ouvir de você aí, o que você considera que foi um avanço que o feminismo nos trouxe, e aí a gente pode falar sobre isso. Eu não sei se esse é o momento, mas eu gostaria também que as duas definissem o que é feminismo, que é uma dificuldade, principalmente para nós homens, saber se são vários feminismos ou se o feminismo é uma linha... Tudo bem. Ele expande a verdade nesses tempos de mentira. É só fazer isso aqui, ó. Antes! Super. Eu acho essa Glenda aí muito gostosa. Antes! Ela faz tudo antes! Isso aqui é antes, ó! Antes! O visual dela bem minha. Depois! Depois! Cadê? Bem, seu beta. Depois! Pronto! Acabou! Caramba, tava fazendo essa pergunta idiota também. Tá aí a definição! Primeiro, eu vou definir o feminismo, eu vou fazer uma pergunta para Pietra e desenvolver em relação ao que eu considero como avanço do feminismo. Se eu me esquecer, me ajudem a recordar. O feminismo, ele é um movimento social que foi criado no século XVIII com uma inspiração iluminista, com valores baseados na razão e na ciência, mas também com uma influência política liberal, visando a emancipação profissional, intelectual, financeira e social das mulheres. Mas até agora não aconteceu nada disso. Tá tudo uma bosta. Sobre o que a Pietra considera meio que uma degeneração social, né? Em que ela não se considera necessariamente uma conservadora, mas mais como uma católica. Então seria uma pergunta para ela me responder depois, que seria o que ela considera necessariamente como... Por que ela tá usando essa máscara? É pra esconder a vergonha, irmão. Degeneração da sociedade, né? Eu queria exemplos específicos. Por que tu considera como uma degeneração na sociedade? E eu posso já, se tu quiser, enumerar todos os avanços oriundos das conquistas feministas. Então eu posso citar, por exemplo, a consideração de que existe estupro marital.
quem conseguiu desenvolver esse conceito de que existe estupro marital dentro do casamento e de que a mulher não é, de nenhuma forma, patrimônio, propriedade do marido, foi desenvolvido por feministas. A Pietra pode trazer o argumento de que existe na Bíblia que o homem é da mulher e a mulher também é do homem. Mas a gente tem que considerar que, ainda assim, no período em que isso foi desenvolvido, havia uma influência romana muito forte nessa cultura, fazendo com que a mulher, de certa forma, ainda seja colocada como numa condição inferior aos dos homens nesse período. Então, esse conceito... A cara da minha... Caralho, eu tenho engasguei com essa porra! Que merda! Falando merda pra caralho! Porra, olha isso, irmão! Numa condição inferior aos dos homens nesse período. Então, esse conceito de que existe... Tá deixando a mulher perplexa! Estupro marital é um conceito desenvolvido por feministas. E também por sucessão dentro dos relacionamentos, seja de namoro, seja de relacionamentos informais de pessoas convivendo no mesmo ambiente. Outra conquista foi o reconhecimento de que o estupro é uma arma de guerra, tá? Então, que as mulheres, elas são usadas como ferramentas de espólio, de conquista e de subjugação, com a expressão de que o inimigo perdeu e, portanto, as mulheres devem ser colonizadas como uma espécie de extensão do patrimônio do território do adversário inimigo. Isso foi desenvolvido a partir dos anos 90 e foi devido às pressões das feministas para que isso fosse reconhecido nas organizações internacionais em favor dos direitos humanos das mulheres. Outra grande conquista foi a emancipação intelectual das mulheres, então elas puderam ter acesso à educação, ao acesso ao ensino superior. A Pietra pode dizer, mas é que já existiam freiras ou santas na Idade Média que foram intelectuais, que aprenderam latim, que inclusive eram reconhecidas enquanto místicas. Elas existiram, mas elas foram exceções. A maior parte dos mosteiros onde as freiras frequentavam, eles ensinavam cálculos matemáticos muito básicos, ensinavam a ler e escrever, e alguns ensinavam latim e grego e outras matérias um pouco mais complicadas. Mas teologia e filosofia, de fato, só eram ensinados para os padres. O disputátil, por exemplo, ele era exercido, inclusive foi uma grande influência para o desenvolvimento dos debates aqui, inclusive sou muito grata ao disputátil na Idade Média, era exercido também somente pelos homens. Então, algumas mulheres realmente tiveram influência na Idade Média. O que essa doida tá falando? Ela tá fazendo uma salada de fruta aqui, tá querendo justificar que tudo isso daí que aconteceu, o feminismo salvou todo mundo disso. Doideira. Isso aí é padrão da retórica feminista, irmão. É a salada de fruta, e aí foi a emancipação, porque a freira era exceção, salvou ali, salvou aqui, foi salvando tudo. Olha que beleza que tá hoje. Essa porra aí. Haja saco, irmão. Haja saco nessa porra. Inclusive trocando cartas com papas, mas elas foram realmente excepcionais, tá? Elas não eram maioria. Além de que todas essas autoridades femininas dentro das igrejas, elas ainda assim estavam submetidas a uma autoridade masculina. Outra grande conquista... Não pode ter autoridade masculina, não. Tá errado. Analisando, desalizando, mandou R$5. Do feminismo foi de que quando as mulheres elas têm mais acesso ao capital financeiro, elas também costumam investir muito mais na prole. Inclusive, esse é um fato biológico. Geralmente, as feministas elas não conseguem reconhecer as diferenças entre homens e mulheres, questões biológicas muito básicas. E esse é um caso que, na verdade, serve para evidenciar que quando as mulheres elas recebem mais capital financeiro, elas são mais emancipadas, elas conseguem investir muito mais na prole do que os homens fariam. Outra conquista... O debate acaba no momento em que uma parece uma modelo e a outra tá querendo fazer cosplay de tempestade dos men. Seria a mesma coisa de ver o debate do Xandão e Serrano. Esta mulher tá falando muita bosta, mulher tem que ser do homem mesmo, não tem este estupro e me aplica, homem cuida da casa e financeira e mulher dos filhos, é isso e pronto, acabo, só porque nós damos uma forçada pra transa, não tem nada a ver com estupro. Vai se fuder, tá? Pô, irmão, caralho, aí você quebra o protocolo, seu lixo.
pode dar uma forçada, o quê? Foi a capacidade de votar e ser votada, que no caso é o sufrágio universal. O sufrágio universal, ele foi conquistado principalmente a partir da conquista dos direitos da mulher de poder votar e ser votada. Antigamente era possível, mas somente mulheres que tinham instrução. Então, para que elas realmente votassem e fossem votadas, elas deveriam ser o quê? Mulheres formadas na universidade. Para votar, se fosse um homem, bastava ser um homem. Então, enquanto as mulheres precisavam realmente serem formadas na universidade, para um homem votar e ser votado, bastava que ele fosse homem. E eu acho que é muito importante aproveitar esse momento, porque eu vejo muita Pietra Bertolazzi falando que quem foi o responsável pela conquista do voto feminino... Uma coisa é falar, toda mulher que é feminista vai sempre falar besteira, assim, agora ela vai falar que quem conquistou o voto feminino não foi o homem, foi a mulher. Quer ver? Aqui no Brasil, foi o César Zama. E, na verdade, o César Zama, ele desenvolveu um documento, um projeto para que as mulheres pudessem votar, mas não foi adiante. Ele morreu cerca de 30 anos antes do voto feminino realmente foi promulgado no período do Getúlio Vargas, em 1932. Então, mas foi graças a quem? Getúlio Vargas, não foi? E quem que fez o projeto? Foi um homem também, não foi? Vai querer distorcer isso aí também agora. Vai falar, mas teve uma ali que salvou ali o bagulho. E isso foi desenvolvido graças à liderança da Berta Luz e de inúmeras outras sufragistas. Inclusive, Berta Luz foi uma bióloga, ela também foi uma política sufragista e que ou seja, não! Caralho, não dá, mano. Não dá pra almoçar e ver essas coisas. Tá bom. Tu não vai aguentar mais. Tira! Cacete, irmão. Que chuva de merda. Que chega mais merda. Conseguiu, inclusive, influenciar no desenvolvimento da Carta dos Direitos Humanos na ONU. E nesse período ela até mesmo foi considerada sensacionalista e vulgar diante de outras feministas ocidentais que consideravam as petições dela sensacionalistas, exageradas ou sem sentido. Mas eu ainda poderia citar inúmeros outros avanços do feminismo. Essa selva é muito gostosa e ai que bruxinha deliciosa. Eu anotei aqui 4 pontos que você trouxe. Eu acho que eu esqueci de anotar um. Se puder começar só com a tua visão sobre feminismo e depois respondendo tá bom. o que ela falou. Bom, a minha visão sobre o feminismo... Pô, complicado responder tudo isso aí que ela falou. Quem que responde uma salada de fruta, irmão? O certo era mandar um belo de um vai todo mundo tomar no cu e fechar essa porra de debate. Já tinha ganho o debate, já. Era só mandar tomar naquele lugar e já acabava essa bosta já. Pelo amor de Deus, irmão. Feminismo, como tem que ter um saco maior que o meu pra aguentar isso. É um movimento que surgiu na Revolução Francesa, né, com o que chamam de proto-feministas, né, que foram as mulheres revolucionárias que precederam, né, os ideais das feministas de primeira onda. E ali nós tivemos Mary Wollstonecraft, principalmente, e acho que Olympe de Gouges, né, que acho que vocês mais têm como referência. Mas, assim, elas, como mulheres revolucionárias, não se deram tão bem, né? Porque dentro dos próprios revolucionários, elas eram rechaçadas, não tinham espaço, e a própria Olympe foi guilhotinada por Robespierre. Mas, enfim, elas que defendiam, né, os liberais na época tiveram um fim bem trágico. Depois, na primeira onda, eu vou me aprofundar um pouquinho mais na primeira onda, eu vou começar rebatendo a questão do voto feminino, né, do sufrágio. A primeira onda é foda, hein? Agora vai dar merda, hein? Chegou na primeira onda, o bagulho estrala. Ela acha que tá arrasando, ela falou cada merda que virou uma salada mesmo. Mas citando o feminista na Casa Branca, mandou R$5. Por isso que nessas horas tem que ter um cara intermediando o debate, ele já para, tá falando meu para! Tem mais uma chance de voltar do início e falar certo essa porra. É assim que intermedia essa merda. Como que foi suscitada a história do voto feminino, né, inicialmente? Haviam os movimentos abolicionistas nos Estados Unidos. Isso lá em 1848, se não me engano, foi quando aconteceu o evento em Seneca Falls. Através de uma igreja wesleyana, né, um pastor, então, numa igreja protestante, cedeu espaço para que essas mulheres, que antes eram abolicionistas, só que assim, antes disso, elas foram expulsas do próprio grupo abolicionista, porque eles entenderam que aquilo era uma causa fútil, né? Vamos falar a palavra certa, cabalística. Cabalístico, caralho.
seja, estava se debatendo sobre a liberdade dos escravos e, de repente, chegaram duas malucas falando sobre, mas a gente quer votar. Sendo que, na época, não se existia o sufrágio universal. O voto não era universal. O voto era específico para uma categoria de pessoas. Não dá para falar que era masculino, porque eram homens acima dos 25 anos. Você não englobava religiosos, padres, analfabetos, que mais? Pessoas abaixo de 25 anos. Era uma porrada de gente que não votava, né? Moradores de rua e, enfim, mais uma série de categorias de pessoas. Ou seja, era como se fosse um pequeno grupo de homens com determinados pré-requisitos, inclusive financeiros também, que teriam esse acesso ao voto. Analfabetos, enfim, tem uma série de outros requisitos. Então, essas mulheres, né, que foram recebidas por esse pastor da igreja wesleyana, fizeram essa conferência chamada de Seneca Falls, e, para a surpresa de 0 pessoas, quando elas votaram entre as mulheres presentes sobre quais queriam o voto feminino e quais não queriam, a esmagadora maioria delas não queria o voto feminino. Isso se deu por quê? Porque nós não podemos incorrer no famigerado anacronismo, né? A gente precisa lembrar que era uma época com valores diferentes, com percepções de mundo diferentes e com uma fé diferente. O mundo era muito mais cristão do que ele é hoje. Não existia, nos Estados Unidos, pelo menos, a ideia implementada de Estado laico, né? Então, o mundo era... Já acabou o debate, acabou. Fecha o podcast, encerra, agradece o patrocinador e vamos todo mundo embora, caralho. Hoje é dia de Heineken, porra, comemorar essa lavada. Quer dizer, até existia a ideia, claro, porque isso veio da Revolução Francesa, mas não era algo tão aceito socialmente. Então, o mundo era cristão, os Estados Unidos era cristão. E o que acontece? As mulheres não viam o divórcio como uma possibilidade. Elas estavam casadas e... Procurou! Encontrou Lucas Bastos! Todo cristão, a ideia do casamento é justamente, né? Assim, você jura perante Deus que você vai ficar com aquela pessoa até que a morte se separar. As mulheres são garantidos pelos homens. Se os homens concordassem em acabar com o direito delas, não haveria nada poderiam fazer, pois não tem força para lutar contra. A Agenda 2030 quer tirar a masculinidade dos homens por isso. Essa segunda parte aí é verdade. A segunda parte é verdade. O separe. Então, partindo dessa premissa, deste valor cristão, elas não tinham, assim, o voto feminino era um não problema. Em 1948 o voto era um não problema, porque elas estavam felizes e quando você... Eu ia adorar não poder votar. Eu posso e nem voto nessa porra. Votar em quem? Tá me tirando, mesmo? Escolher a bosta e a merda? Vocês estão loucos? Não votar porra nenhuma, sair da minha casa, caralho. Votar em quem? Tem uma família estruturada, cristã, né? Você tem um marido, você tem filhos, você tá feliz, né, com os atributos que lhes são dados ali numa sociedade. Você não tá... O certo era no dia das eleições, esse país virar um The Walking Dead. Não tem um na rua. Apareceu a quarentena. Apareceu a quarentena, tem nada. Uma alma viva na rua, vai nada. Ninguém vai votar em porra nenhuma. E todo mundo explanando que o Super Xandão vai virar presidente dessa porra. Tentando enxergar o problema onde não tem, né? Porque nada mais justo do que um homem representar os valores daquela família, né? Não existia essa coisa de hoje, né? Você vê a fulana que é bolsonarista, que casa com um cara que vota no, sei lá, no Lula. Né? É difícil esse extremo, mas assim, hoje há essa possibilidade, né? Na época, isso era... Há essa possibilidade, mas você pediu pra se fuder também, você tem que ser burro, hein? Um fica desse lado que é burro, outro fica do outro que é mais burro. Você tá louco? Casar com gente que é fanática por política, você tá maluco, tem que ser muito gado, irmão, haja saco. Era uma não discussão, né? Você se casava com pessoas que tinham ideais, valores e fé totalmente semelhantes aos seus, alinhados, exato. Então não era uma questão que se discutia, né? Essa movimentação sufragista veio, como falei, primeiramente através dessas duas mulheres que foram expulsas dos movimentos abolicionistas e depois por uma grande elite em Londres, né? Eram mulheres da classe AAA que tinham muito acesso, tinham, claro, acesso a informações, então elas ouviam o que estava se falando nos Estados Unidos, elas muitas vezes viajavam, tinham acesso a viagens e tudo mais, e inspiradas também, claro, no movimento bolchevique, né, na invasão bolchevique. Então, a partir disso, criou-se uma ideia ali entre as mulheres de elite, né, de que elas deveriam clamar por direitos que elas não tinham. Mas, assim, o ponto é o seguinte, e semelhante... Pô, vê se os caras não são os filhos do chat, ó, o cara bota... Uma imagem de Jesus Cristo. Olha isso. Olha esse cara, ó. Tem um louça pra Pietra e a Espectro lavarem. É que moleque lazarento, mano. Moleque
Filha da... A situação aconteceu no Brasil, né? Porque quando a gente fala que César Zama foi responsável pela concessão do voto feminino, nós estamos falando que desde os primórdios, né, desde 1889, né, quando houve o golpe da República, já havia ali uma frente liberal a máscara tá tancando um pouco da vergonha, você não tá sofrendo tanto dano. Parlamentar, onde vários homens, não era apenas o Carlos Zama, era, se não me engano, mais de 30 homens, que já falavam sobre isso, já falavam sobre a questão do direito ao voto, não só das mulheres, né, mas o direito ao voto universal, sufrágio universal. Quando Getúlio Vargas concede, claro, passa um tempo, ele morre, né, César Zama morre, mas essa frente liberal continua. Né? Então, assim, como eu disse, inicialmente eram, acho que se não me engano, mais de 30 homens, liderados por Carlos Zama. Passa-se o tempo, essa frente vai gerando mais frutos, e vai crescendo essa frente liberal. A ponto de, em 1932, existir essa pressão, né, em cima de Getúlio Vargas, e aí Getúlio resolve conceder o direito, na verdade, o sufrágio universal, porque não foi algo pontual para as mulheres, mesma coisa nos Estados Unidos. Não era algo assim, estou fazendo essa concessão às mulheres. Não. Estou abarcando aqui os padres, os religiosos, os analfabetos, os mendigos, os menores de 25 anos e assim por diante. Né? Então, assim, ao invés de ser apenas um pequeno grupo de homens que vai votar, a gente vai abarcar toda uma sociedade. Então, a narrativa de que o sufrágio foi feminino é uma coisa nova, né? Até então não existia. As pessoas falavam simplesmente de sufrágio universal. Sobre a Berta Lutz, sim, ela existiu, só que assim, os registros que a gente tem de passeatas feministas na época, sufragistas, era de coisa, assim, a maior que se tem registro era, tipo, 98 mulheres, se não me engano. Só que, claro, a militância, a mídia sempre foi dominada pela agenda progressista. Então, é claro que deram muito mais foco, muito mais importância a esses eventos do que de Porra, os caras avistam Chicago a 90 km de distância e falam que é uma miragem? Mais progressista, cabalista que isso. Será que eles mentem pouco nessa porra, irmão? Isso é mais fato que, porra. Fato eles tiveram. É tipo hoje, a gente não vai passeatas pró-esquerda, tem 10 gatos pingados, aí vem a passeata do Bolsonaro, eu não sei quantos milhões de pessoas, e a mídia vai lá e dá... Sempre foi igual, a mídia é assim há mais de 100 anos. Então, deram, principalmente nas décadas posteriores, deram muito foco a essa meia dúzia de mulheres que saíam para militar pró... O que é isso na cara dela, Super? É o Demon Helmet. Em favor do voto feminino. Sucubus Helmet. E a gente está falando do voto feminino. Então, depois de 32, o que acontece? Por que assim, o que prova pra gente que Getúlio não estava preocupado com a opinião da Berta Lutz ou de nenhuma feminista? Porque 2 anos depois ele implementa um golpe, ele dá um golpe. Instantaneamente, vagabunda, totalmente globe-blob. Será que ela acredita no urso que entrou no mar? Essa Pietra é muito linda. Mas ela te acha muito pascal. Se esquece. Não é pro seu nível não, irmão. E depois batemos em várias feministas e mandamos elas lavar roupas aí. Tira esse vídeo agora, não vou tirar porra nenhuma. Muitos das suas lives. E aí ele se torna um ditador. Ou seja, a partir de então, ele não precisa mais de voto nem de mulheres, nem de homens, nem de adultos, nem de padres, nem de mendigos, nem de ninguém. Isso já estava programado, não dá pra gente achar que ele do nada... Acho que da próxima não passa, sem ambos exercendo seus papéis não terá reprodução. Mas acabou isso aí, acabou. No Japão, os caras esqueceram o que significa sexo já, irmão. Esquece essa porra. O mundo é cabalístico, pertence ao demônio e a taxa de natalidade tem que cair mesmo pra aumentar o controle. E o negócio é você ficar viciado no pornô e ser apaixonado pela, sei lá, o nome de alguma dessa cabalística aí que vocês veem. Resolveu dar um golpe na República, né? A gente sabe como as coisas acontecem na política. Então, isso já está... Mas o que ele fez? Ele fez essa concessão, ele cedeu o sufrágio universal porque ele precisava de mais apoio popular. Né? E assim que ele teve essa segurança, assim que ele teve a certeza de que ele era querido pelo povo, ele conseguiu dar esse golpe, né? Efetuar o golpe. Que mais que a gente tem? Claro, e isso assim... Eu entendo que depois de 77 faça algum sentido a gente falar de direito ao voto feminino. Mas até então, não existia o divórcio. Era só o desquite, né? Que é como funciona o cristianismo, que é como funciona a igreja. Olha o superchat do cara. O criador da máquina de lavar roupa pessoal. Os caras são muito filha da... Os caras são muitos caras bacanas. Não faz nenhuma pergunta pertinente. Os caras falam... Olha isso, irmão. Os caras acabam com a porra toda, velho.
Igreja Católica desde sempre, né? Que é lícito que você se separe por questões de abuso sexual, como disse ela, estupro marital, ou o que quer que seja, né? Qualquer tipo de violência, mas não é lícito que você se case de novo. Isso seria um pecado contra o sexto mandamento da lei de Deus, né? Um pecado contra a castidade. Então, sim, as mulheres sempre puderam se desquitar, mas elas não poderiam se casar de novo, assim como os homens. O homem que se desquitasse também não se casava de novo, né? Ninguém tinha direito a nada. Então, até então, de novo, a concessão, o fato das mulheres terem direito ao voto não significava absolutamente nada, né? Inicialmente porque a gente vivia numa ditadura e posteriormente porque geralmente elas ficavam casadas. O índice de desquite era minúsculo, né, no Brasil até então. A gente tem vários dados que mostram que a partir, que assim, né, tão logo o divórcio foi aprovado, a lei do divórcio foi aprovada, o número de divórcios, assim, quintuplicou. Hoje em dia nem se fala, né? Ô, louco, mas que caralho, vai ficar falando 20 minutos. Tá bom, eu não vou aguentar mais. Deixe seu like se você gostou do vídeo e assista os próximos vídeos recomendados que está aparecendo na sua tela.